Boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Fala PJ. Numa versão aqui para lá especial, nós estamos no evento Cora Conversa Contábil, que é um evento que está acontecendo aqui em São Paulo, que une centenas de BPOs, contadores, que são nossos parceiros nessa jornada e no nosso propósito de fazer os empreendedores prosperarem no Brasil. E hoje a gente está aqui com um convidado super especial, Rafael Barbosa. Vou contar um pouquinho para vocês dele, vou usar minha colinha para apresentar. O Rafa é consultor, tributarista, pós-graduado em reforma tributária, professor, um profissional com mais de 15 anos em atuação dentro do universo da contabilidade, especialista em ICMS nas regiões Sul, Sudeste e Bahia. Vasta experiência dentro dessa participação de consultoria tributária, implementações de sistemas ERPs e hoje à frente do projeto Contador da Reforma e sócio da Contabilidade 4.0. Hoje também tivemos o nosso prêmio aqui, né, de parceiro diamante. Rafa também foi um dos vencedores. Uma oportunidade muito legal estar aqui com você. E para começar, como, enfim, estamos fazendo aqui de praxe, dentro do Fala PJ, conta um pouco para a gente, Rafael, sobre o CPF, que eu já sei que são CPFs, por trás do CNPJ de vocês. Claro, bom, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver ouvindo. Aqui Rafael Barbosa, um pouquinho agora do CPF, tirando um pouco o CNPJ, aquele empreendedor que sempre teve um sonho de investir, correr atrás dos próprios sonhos e entender que, de fato, nós somos os únicos representantes dos nossos sonhos. Então, se a gente não corre atrás, ninguém vai correr atrás pela gente. E cada dia que passa, a cara do CNPJ vira a cara do CPF, né? O CNPJ nós temos que entender que é a cara do que nós somos. A nossa honestidade, a nossa força, a nossa luta se transforma num CNPJ forte, um CNPJ honesto. Então, eu, Rafael Barbosa, sou casado com a Evelyn, que é minha esposa. Temos aí 8 anos de casamento, tenho uma filha, Isabelle, de 7 anos, que me acompanha nessa luta e que, de fato, uma criança de 7 anos falar que o que ela quer fazer é contabilidade é algo que demonstra que o que a gente faz inspira. E a inspiração é algo que mantém a gente vivo, mantém o CNPJ vivo. A inspiração, você vê que o teu filho quer seguir os teus passos, você sabe que está fazendo algo bom do lado de fora. Então não é algo que chega a ser ruim. Não é que a situação, não quero fazer isso porque eu vejo que meu pai não é feliz. Se o filho vê e o filho fala, também quero fazer isso, é porque vê a felicidade do outro também. Então isso é um pouquinho do CPF, Rafael. Achei muito legal você trazer isso da sua filha, porque a gente também tem no nosso imaginário essa coisa de que empreender é um desafio, né? É muito difícil, é uma luta, é uma batalha, vai ter muitos desafios e achei muito interessante você trazer o quanto a satisfação que você e sua esposa que estão juntos, né, nesse projeto e nessas várias frentes que vocês têm, inspiram, né? Então, conta um pouco quais são as belezas de empreender. Antes da gente, vamos mudar. Gostei. Antes de você contar os desafios, me conta o que você vê de mais incrível, de gostoso, que te gera essa satisfação que a sua filha vê. A maior beleza do empreendedorismo é justamente a liberdade. A liberdade é algo que te gera algo que nada faz pagar, nada faz mudar essa liberdade que você tem. Aí você fala, Rafael, mas você trabalha às vezes segunda a segunda, você às vezes trabalha no feriado, sim, mas às vezes eu não trabalho numa segunda. Às vezes eu consigo parar para poder dar uma atenção diferente para minha filha. Às vezes eu consigo levar ela em determinados lugares que antes eu não poderia. Então, o empreendedorismo tem vários desafios, mas existem belezas que nenhum dinheiro vai comprar. Então, às vezes você tem que tomar uma atitude que você tem que visar por valor, não por preço. Qual que é o teu valor? O que tem de valor em você? Um tempo com uma família, um tempo para um lugar, um trânsito, muitas vezes as pessoas optam por um home office, né? Então, quais são os seus valores?
Muitas vezes minha esposa sempre falou para mim, aprenda a definir suas prioridades. E qual que é a sua prioridade? Então, o empreendedorismo, ele te leva a ponto de você analisar o que é prioridade para você. E você consegue, de fato, jogar isso como uma prioridade. Então, a beleza do empreendedorismo é conseguir transparecer isso e fazer com que as suas prioridades se transformem em realidade. É mais tempo com a família? Qual que é o custo disso? Estou disposto a pagar? Estou. Não estou disposto a pagar? Não vou pagar. Então o empreendedorismo ele vai te levar a pontos e a alcances que você não teria antes. Então você consegue chegar em pontos muito mais difíceis, mas que leva muito mais a tua cara, a tua beleza, o teu ponto de vista sobre o mundo e não sobre a ótica de outra pessoa. Incrível. Já fiquei animada, já vou sair daqui, já estou vendo. Vou ter que avisar o chefe. Isso. Pessoal, agora eu vou virar cliente, né? Isso. Vira cliente 4.0. A gente abre lá para você. Aí sim, Rafa. Eu acho que uma coisa que, ouvindo um pouco do evento aqui de hoje, dessa possibilidade de estar aqui, eu percebo que a gente falou bastante sobre os desafios, mas eu estou com vontade de explorar esse outro lado com você. Dentro da contabilidade 4.0, vocês têm uma série de clientes empreendedores. E eu queria saber, Rafa, o que você acha que é o segredo do sucesso? O que essas empresas, tanto a sua, quanto essas que você atende, que dão certo, o que elas têm por trás? O que você percebe que tem ali em comum, se é que tem alguma coisa, né? O que eu vejo ali de várias empresas já tivemos empresas que abriram e faliram, já tivemos empresas que se estagnaram, já tivemos empresas que estão explodindo o limite do Simples Nacional e tentando dar algum jeito, mas é a dor do crescimento, é o que eu falo muito empresário, é a dor de crescer, né? Se tornar adulto, digamos assim, dói, tuas pernas de fato, é físico. Então nós temos a dor do crescimento. E o que elas têm em comum para poder crescer? Eu acho que principalmente é o próprio entendimento. Quando nós falamos de pessoa física, falamos do entendimento do teu eu. Quem sou eu? Né? Eu acho isso muito interessante quando a gente vai para uma filosofia, quem sou eu, o que eu faço, no que eu sou bom. E as empresas que dão certo de fato é o que entendem quem sou eu, CNPJ. Aonde que eu sou bom, aonde que eu sou ruim, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer. Porque o CNPJ, por ser uma extensão do CPF, muitas vezes a gente comete o erro no CNPJ, o mesmo erro que a gente comete no CPF. Então, as empresas que têm esse sucesso, que passam essa barreira de conseguir expandir, ter um crescimento alto, é o entendimento. O que de fato eu faço, o que de fato eu sou bom, o que de fato eu sou ruim. Vou tirar o que é ruim e manter o que é bom. Eu vejo muitas vezes as empresas, eu não consigo fazer gestão financeira. Você perde tempo de gestão financeira, você não sabe fazer, terceiriza, faz um BPO. E aí com o BPO financeiro você consegue focar no que você é bom. Entender o que você... assumir as suas falhas. Eu vejo que muitos empresários têm sucesso quando eles assumem que eles não são bons. Olha, eu sou bom comercial, mas eu não sou bom gestor, eu não sou bom em custos, eu não sou bom em financeiro. Quando o empresário ele consegue entender que ele precisa de alguém que entende mais do que ele para executar e tira esse manto, que o empresário muitas vezes tem esse manto, eu sou o dono, então eu sei mais do que todo mundo, são as empresas que geralmente estagnam. Quando o empresário ele consegue tirar esse manto de fato e falar, olha, eu não tenho essas competências, por isso eu preciso de mais pessoas que tenham uma capacidade intelectual maior do que a minha nessa atividade, são as empresas que explodem. Então a gente vê muitos empresários de grandes nomes falar, olha, isso eu não sei, isso não é comigo, isso é com o meu RH, isso é com o meu jurídico, isso é com o meu contador, porque de fato eu não sei. Então, muito do diferencial é assumir as falhas. Chegar e falar, eu não sou bom nisso, minha empresa não sabe fazer isso. E como resolver sem ter que eu faça. Assumir a própria ignorância, digamos assim. Né? Ser ignorante não é ruim. Ser ignorante, todos nós somos ignorantes em alguma área da nossa vida. Então, assumir isso, eu vejo que é o que dói mais para o empresário e é o que de fato faz a diferença. Você chega para a empresa e fala, eu não sei fazer gestão. Eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém. E não tentar forçar e falar, quero ver um número desse jeito. Não é. Esse caminho vai te levar a uma estagnação ou vai, de fato, fazer você reduzir. Não vai levar você a uma alavancagem. Muito interessante. Isso é quase que esse processo do que você trouxe da dor do crescimento. E um dado momento o empreendedor está muito sozinho, né? Sim. No seu começo,
nessa jornada e talvez vá se colocando nesse lugar de eu tenho que resolver tudo? Eu tenho que resolver tudo, porque se eu não resolvo, ninguém vai resolver por mim. E não vai resolver do meu jeito. E aí é o entender. Eu estou fazendo porque eu não sei delegar, eu estou fazendo porque eu acho que eu sei fazer tudo, ou só eu estou fazendo por medo. Muito é por medo, sendo bem sincero, muito é por medo. O empresário ele não consegue passar para o terceiro por medo. Porque a empresa é um filho que você tem. Então você tem medo daquele filho se machucar, você tem medo daquele filho não dar certo, você tem medo daquela criança que é o seu CNPJ. Então muitas vezes é um medo. Só que você tem que muitas vezes levar para a escola e buscar às 6 horas da tarde, não tem o que fazer. Confiar, né? E confiar. Então colocar na mão de um contador, de um administrador e confiar que aquele serviço vai ser bem feito. Então, muitas vezes ele faz sozinho por falta de opção, isso é um fato, mas muitas vezes faz sozinho por medo. E nós temos que tirar esse medo. Confia. É o melhor para o seu filho, é o melhor para o seu CNPJ, é confiar na mão de um bom profissional. E dentro dos CNPJs de vocês têm duas frentes, né? Você tem Sim. a contabilidade 4.0 e você tem um outro projeto que é do Contador da Reforma. Isso. Conta um pouco pra gente como que é esse universo, essa vida dupla, de agente duplo que você leva. Dupla jornada aí, o Batman aí de noite é de um jeito, de dia é outro. Então, como é que funciona? Nós temos a contabilidade 4.0. A contabilidade 4.0 é uma mãe de outras empresas. Então, dentro da contabilidade 4.0, nós temos a gestão 4.0, que é uma parte mais financeira, que oferece BPO, planejamento financeiro, gestão de risco, gestão de negócio, análise de negócio, que aí o cliente pode vir por uma contabilidade ou não, é um passo futuro, que é aí onde entra muito o Cora. O Cora entra na análise financeira, reduzir taxa de boleto, reduzir cesta de banco, gerar ali um limite de cartão de crédito. O Cora entra mais nesse sentido também, na gestão 4.0. Em 2026 eu quero implementar o BPN 4.0, que são fluxos de trabalho nas empresas, que as empresas não sabem gerar fluxo de trabalho, tirar esse fluxo de trabalho do sócio para que o sócio possa passar como ele faz aquele trabalho para terceiros, que isso é muito importante. Nós vimos essa necessidade nas PMEs, que é dentro da contabilidade 4.0. E aí, em paralelo a isso, tem também o contador da reforma. O contador da reforma, que na verdade faz parte de um projeto de ensino de reforma tributária, junto à IBPC, né, numa escola de ensino na qual eu sou sócio, junto com o professor Pinzon, nós fazemos ali cursos e treinamentos da parte tributária. Minha especialização sempre foi palestrada, cursos e consultoria sobre reforma tributária. Então eu lancei um curso sobre reforma tributária. Eu tenho um curso hoje de reforma tributária que a cada 15 dias eu junto o pessoal de forma online para discutir sobre um tema específico ou sobre uma atualização da norma. Eu fiz um curso sobre nota técnica 2025.002, que é a operação fiscal da reforma tributária, como de fato eu vou operar a reforma tributária. Então peguei toda a nota técnica e fiz um treinamento também, um workshop. E também ministro palestra, cursos presenciais, que é a minha parte de ensino. Que é igual eu estava brincando com o pessoal agora há pouco, que é na contabilidade quase não tem trabalho, quase não estava fazendo nada. Então eu inseri nessa parte de cursos e treinamentos, que é uma paixão, um amor. Eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar. E aí, se pode ser remunerado por isso, é o melhor caminho. Então, por essa paixão, por gostar de ensinar, por gostar de passar conhecimento, eu abri essa segunda frente, que é o Contador da Reforma no meu Instagram, que é justamente para passar esse tipo de conhecimento técnico, não só um conhecimento técnico de contabilidade, mas de empreendedorismo. Como faturar mais com a reforma tributária, como dar gatilhos de BPO financeiro com a reforma tributária, como oferecer reforma tributária saindo um pouco do arroz com feijão, que é planejamento tributário. Não, entender a reforma tributária, passar para o cliente outros serviços que não eram oferecidos antes, que é a minha parte de ensino. E eu achei muito característico do empreendedor essa sua história, né? Porque sim. É um pouco de, putz, eu comecei porque eu percebi um problema. Uhum. Aí eu percebi outro, aí eu vi outra oportunidade, aí eu tô vendo um universo de coisas e eu tô explorando todos esses desafios. E eu queria saber mais de você, que eu acho que é um tema
que a gente fala muito, mas talvez não entenda com profundidade, que é a própria reforma tributária. Sim. E te fazer 2 perguntas, uma com a perspectiva do que você pensa que isso muda para o contador e o que ele deveria estar atento sobre, mas também o empresário, aquele cara que, putz, eu contrato um contador, mas ele também precisa estar ciente de alguma coisa. Claro. Então, o que você pode trazer desses 2 olhares assim? Insight rápido em relação aos contadores, em relação à reforma tributária. Hoje se vende muito a burocracia, né? A apurar imposto é difícil, fazer aquilo é difícil. Quando você vai demonstrar para um cliente, vou apurar um ICMS, FD Contribuições, FD, a REINF, vários tipos de obrigações, o empresário ele não entende, então ele tem que fechar o olho, confiar, o empresário vai apurar e vai entregar. Se aquilo está certo ou não, é uma segunda história. Com a reforma tributária vai existir a apuração assistida. O empresário vai ter um login e senha, vai entrar num portal e vai ver quanto imposto ele vai pagar. Ele não precisa do contador para apurar o seu imposto, gerar uma guia e pagar. Se aquilo está certo ou não, é uma segunda história. Mas que ele consegue emitir uma guia e pagar sem precisar passar por um contador? Sim. Então o contador que não entender como funciona uma apuração assistida, o contador que é os chamados DARFistas, que só emite DARF, esses basicamente vão desaparecer, porque não precisa mais desse tipo de contador. Então aquela empresa que não tem folha, só emite nota fiscal, não vai precisar de um contador, exceto a obrigação por lei de balanço. Mas tirando essa obrigação, como que eu vou manter um ticket alto se o empresário pode ir lá gerar uma guia e emitir? Entender o que pode tomar crédito, o que não pode tomar crédito e o impacto financeiro perante a reforma tributária. Então, no que nós vamos ter agora é uma saída de competência para uma saída basicamente de caixa. Então, a nota fiscal vai estar vinculada a um pagamento, que vai estar vinculada a um boleto, que é quando você recebe um valor antecipado, vai precisar emitir nota fiscal, situação que não era obrigatória. Multas e juros serão tributados pelo IBS-CBS, mas para isso também tem que ser emitido nota fiscal. O empresário ele sabe de tudo isso, o contador sabe de tudo isso. Então, o que o contador tem que se preocupar de fato é se aproximar do financeiro da empresa. Entender como que anda a finança, como que anda o custo, como que anda o resultado. Parar de trabalhar pró-fisco. Hoje o contador trabalha só para o fisco. Todas as horas é só para cumprir a obrigação para o fisco. E agora vai ser uma obrigação para a empresa. Melhorar a logística, melhorar custos, melhorar resultado, entender como funcionam as finanças, porque a apuração assistida vai deixar tudo num piloto semi-automático. Num semi-automático ele vai deixar. E aí o empresário ele vai falar, não preciso do contador para apurar imposto. Eu entro aqui e gero. Mas vai existir muitos erros ali e o contador tem que entender. Então o empresário vai ter essa falsa impressão que não precisa do contador, porque vai ficar tudo na mão. Mesma coisa hoje que acontece com a declaração de imposto de renda pré-preenchida, sabe? Você coloca o seu CPF, tua senha já vem pré-preenchido. Muitas vezes, se você colocar declarar ali, alguns meses você pode ser autuado, porque faltou informação. Ali é um pré-preenchimento. Você é o responsável por essa entrega. Então, o que o contador tem que fazer? Sair um pouco desse mundo de trabalhar pró-fisco e trabalhar pró-empresário, analisar finanças, observar as finanças do empresário para admitir questão de reforma tributária. Um caso muito curioso, sabia que se eu emitir durante a reforma tributária uma nota fiscal de crédito, por exemplo, eu identifiquei aqui que faltou um crédito, eu emiti uma nota fiscal de crédito para mim contra você, na tua apuração vai aparecer um débito. E você pode dar ok ou não. Se você não entender o que está acontecendo, você vai pagar imposto a maior porque eu estou ajustando a minha apuração. Então, entender isso para o empresário, para o contador, que eles vão ter que andar de mão dadas dia a dia, não é mais o contador pegar a nota fiscal, mandar para o contador e falar, apure meu imposto. Não, é todos os dias. Saber se aquilo é um crédito, se aquilo é um débito, se eu posso tomar, se eu não posso. Então a reforma tributária vai mudar muito a receita do bolo, que antes muitos empresários passam as empresas para os filhos e falam, ó filho, você vai gastar tanto com folha, tanto de despesa, tanto com fornecedor e tanto você vai pôr no bolso. Essa receita não vai existir mais, não vai mais existir mais. Esconder do contador não vai existir mais, por quê? Tudo vai ser vinculado a finanças. Então, contadores, foquem em finanças, foquem em ter um parceiro como Cora, que vai oferecer soluções para contador em relação à reforma tributária também. Então, ter esse tipo de observação às finanças é a chave para a reforma tributária. Se você pudesse falar assim, Rafael, resume a reforma tributária em uma palavra, finanças. Perfeito. Foque em finanças.
tanto você empresário, tanto você contador, foque em finanças. Toda a reforma, todo o crédito, todo o débito de imposto vai ser vinculado ao pagamento. Então, foque em finanças. É isso, né? A gente falou hoje também de inteligência artificial, você está trazendo a reforma tributária como se tudo isso influenciasse e mudasse profundamente o papel do contador. E aí você falou sobre valor, né? Tipo, essa importância de saber qual é o valor que a gente entrega para o nosso cliente, qual que é o valor que o contador passa a ter, né? O que muda, o que se torna a principal valor que o contador pode gerar para as empresas mesmo. O que eu vejo com a reforma tributária, o valor do contador, ele vai subir. Vai subir muito maior que é hoje, porque hoje o contador ele é visto pelo empresário como uma obrigação. Ele soma na conta do imposto. Sim. Muitos empresários eles vão calcular o imposto e falar, eu pago tanto de imposto mais contabilidade. É uma dor pagar contador, é ruim. Ninguém gosta de falar de contabilidade, ninguém gosta de falar de contador. O empresário não gosta, porque é visto como algo ruim. É como se o contador gerasse aquela dor de pagar imposto. E aí com a reforma tributária isso vai mudar, porque vai ficar muito claro que o governo está gerando esse imposto para você, eu como contador consigo reduzir, consigo analisar se isso está certo, analisar se suas compras, porque agora você só vai poder se creditar do imposto se teu fornecedor pagar imposto. Teu fornecedor é um bom pagador de impostos? Você sabe ver se o seu fornecedor é um bom pagador de imposto? Então o contador ele vai virar muito mais uma arma estratégica do que uma despesa. Então a reforma tributária vai transformar contadores em estrategistas empresariais do que uma despesa de imposto hoje. Então vai ficar muito mais claro o que acontece e os contadores que não se atualizarem em relação à reforma tributária, não entenderem que a reforma tributária está vinculada a finanças e a estratégias de empresa, os darfistas, que eu bato na tecla dos darfistas, eles vão sumir, porque não precisa mais. O empresário ele consegue gerar uma guia. Se está certo ou está errado, não importa. O importante é que ele vai pagar o que o governo definiu de imposto. E a chance de ele ser autuado é irrisória. Ele não vai ser autuado porque ele gerou uma guia que o governo falou que aquele é o valor de imposto. Então não precisa, ele precisa de estratégia, saber como saber como vende, saber como tem uma logística, saber custos. Então vai ser uma divisão de águas muito grandes entre contadores tradicionais que só geram imposto e trabalham para o governo com contadores estratégicos, estabelecidos e vinculados à finança. Como é contador hoje? Se você parar para pensar, o que um contador do Chile faz? O que um contador da Espanha faz? O que um contador americano faz? Um contador americano é muito mais valorizado que um advogado, porque ele mexe de fato com as finanças da vida de uma empresa, mas ele tem que apurar quantos impostos? Pouquíssimos. Então por que ele é muito valorizado? Analisem isso, parem para pensar sobre isso e falam, se não tem essa burocracia, o que o contador faz? Nós fomos acostumados que contador faz burocracia, e não é o trabalho do contador. O trabalho do contador é gerar resultado, ser um estrategista de empresas. Super claro. Acho que insights relevantes. E aí eu acho que pra gente fechando, eu queria te ouvir como empreendedor agora. A gente falou, não que você não tenha falado como empreendedor o tempo todo, mas sim, esses últimos minutinhos foram uma aula, né? Vamos lá. Então, voltando pro Rafa empreendedor, qual foi, acho que o principal aprendizado que você teve dentro dessa sua jornada, que você gostaria de compartilhar com contadores que também são empreendedores, né? Sim. E pessoas que estão começando a empreender, se você pudesse trazer um conselho ou um aprendizado, o que você compartilharia? Olha, eu vou trazer até a frase que eu falei antes. O maior conselho que eu dou para todos os contadores é: admita no que você não é bom. Você, contador, agora é um conselho de coração. Você não precisa ser bom em tudo. Não precisa. Tire esse peso da tua alma, tire esse peso das tuas costas. Você não precisa ser bom em tudo. Eu não sou bom em folha de pagamento. Eu basicamente terceirizei minha folha de pagamento. E eu tenho um escritório e eu tenho pessoas que eu confio para gerar essa folha de pagamento. Então eu vejo que muito da dor do contador, ele tem que saber de tudo, ele tem que ser especialista em tudo, tem que ser bom em tudo. Não, contadores, tire esse peso das costas de vocês. Vocês não precisam ser bom em tudo. Você tem que ser um bom estrategista de empresas. E aí do teu lado você tem que ter um bom tributarista, do teu lado você tem que ter uma boa pessoa de RH, do teu lado você tem que ter um bom contabilista que vai saber fazer a gestão
da contabilidade, do contábil em si, ter um bom societário. Você tem que se munir de pessoas especialistas naquilo, você ter a sua especialidade. Então, isso te deixa mais leve, focar por um lado só. Então, o maior conselho que eu dou é justamente esse. Admita que você não é bom em tudo. E aceite isso, isso não é ruim. Porque tem pessoas que acham que isso é ruim. Ah, não, Rafael, eu sou contador, eu tenho que saber folha, pagamento. Não, você não tem. Relaxa. Hoje, quando você vai no médico, tem um médico generalista, mas quando você quer fazer uma operação, é no cardiologista. E levar um pouco da cultura do advogado para dentro do escritório. Você vai lá fechar com um advogado, preciso fechar um contrato. Eu não sou contratista. Vou te passar um contato de um contratista. E isso é enraizado na cultura do advogado. E quando você vai falar para ele de contrato, ele fala, não, eu não sei. Eu estudei na faculdade, mas eu não sei. Ele admite que não sabe. Então, nós contadores temos que fazer a mesma coisa. Não, eu sou tributário, eu não sei RH e está tudo bem não saber. E muito contador hoje leva essa carga e esse peso de ter que estudar 1 milhão de coisas. Não, você não precisa. O que você precisa é alguém do teu lado, que você saiba, que entenda e você possa confiar. Tudo vai se transformar de uma forma mais leve. Eu falo isso por experiência própria, que vai ficar mais leve. Você não tem que ser especialista em tudo, você não precisa ser bom em tudo. Esse é o maior conselho que eu dou. E eu acho que o que fica na minha cabeça é que parte de saber do que você não é bom é que você precisa saber no que você é bom, né? É consequência. E sobra tempo para você investir nisso, né? Exatamente. Quando você admite no que você não é bom, o que sobra é que você é bom. E aí você vai começando a se especializar naquilo que você é bom e você começa a se destacar. Você não se destaca no mercado pelo que você é ruim. Você se destaca pelo que você é bom, vendo que você é bom. Se você vender, eu sou um bom generalista, você vai perder para um bom tributário, você vai perder para um bom RH, você vai perder para um bom societário, você vai perder para isso. Então, não que você precise de fato segmentar, só vou atender transportadora, só vou atender médico, não é esse. Mas eu, pessoa física, contador, sou especialista em societário. A gente vai fazer um planejamento tributário. Temos aqui na minha equipe alguém que vai fazer um diagnóstico excelente para você, mas não vai ser eu. Eu sou societário, eu entendo de arranjo societário, eu entendo de holding, aí é comigo. Então, tira esse peso da tua costa para que você possa, de fato, oferecer para os seus clientes e potenciais clientes que, de fato, que você é bom, porque ali você vai se destacar. Ali você vai mostrar por que você veio para jogo. Eu, por exemplo, eu sou tributarista. Né? Sou tributarista pelo IBPT, sou tributarista de formação, sou pós-graduado em reforma tributária. Então, quando eu vou falar com o cliente, eu não falo de folha. Ele vem perguntar de mim, eu falo, eu não sei. Aí como é que vai funcionar a minha folha? Eu não sei, vou chamar a pessoa da RH, você vai conversar com eles. Meu negócio com você é tributário, reduzir tua carga tributária, fazer planejamento tributário. Então, quando você assume, até mesmo perante ao cliente, tá tudo bem. Você não precisa saber de tudo. Então, de fato, quando você assume que você não é bom, automaticamente você já assumiu no que você é bom. Foca nisso, leva isso para frente, leva isso como diferencial, ataca os seus clientes com o que você é bom. Eu acho que esse é um conselho bom para qualquer um, Rafa. Eu aqui, que não sou contadora, já estou pensando, putz, é isso aí, investir no que a gente sabe fazer de melhor, focar nos nossos talentos e fazer a coisa acontecer com esse objetivo, né? Exatamente, a gente tem que focar no que é bom e aceitar que a gente não é bom, porque é difícil. De fato, é uma situação difícil para muita gente chegar e falar, eu sou ruim nisso, eu não sou bom. E assumir isso perante um cliente, você chegar e falar, minha folha, eu não sou bom em folha. Às vezes... Libertador deve ser, né? Libertador. É libertador, pessoal, não tenham medo, é libertador falar, não entendo nada de folha. Folha não é comigo, eu vou sentar com o pessoal do RH, ele vai definir para você, tá? Eu não sou bom nisso. Vai ser libertador, porque o empresário vai falar, ok, agora eu vou sentar na frente de um especialista, que é outra pessoa. Então, você mesmo que tem escritório pequeno, busque parcerias com outros escritórios. Não tenham medo. Gente, pessoal de contabilidade, ninguém é concorrente de ninguém, tem mercado para todo mundo. Ninguém precisa ficar criticando o outro, tentar tirar o cliente do outro. Não, todo mundo aqui é parceiro. Eu estou aqui com mais de 200 contadores aqui e um fazendo parceria com o outro. Porque ninguém aqui, de fato, assim, a questão da concorrência. Sim, nós somos, de fato, se a gente analisar, é concorrente. Mas nenhum quer atacar o outro.
Então, tem CNPJ para todo mundo. Tem CNPJ. Abre mais CNPJ do que escritório de contabilidade. E vai continuar assim. Então tem para todo mundo, pessoal. Façam parcerias. Olha, eu não sou tributário, mas tem um parceiro meu que é tributário. Eu faço terceirização da parte tributária para outros escritórios de contabilidade. Assim como tem um escritório de contabilidade que faz a terceirização da minha folha. E todo mundo tem o mesmo cliente. Perfeito. Então, assim, se juntar. Basicamente, se juntar e entender que o teu coleguinha não é teu concorrente, ele pode ser teu amigo, ele pode ser teu parceiro, oferecer soluções que você não oferece. Então, aceita que você não é bom nisso e fala, mas eu vou deixar ele ter acesso na minha carteira. Você não se garante no que você é bom? Você entendeu que você é bom nisso, se garanta nisso. Não sou bom em societário. Tem uma empresa que passa. Mas ele vai ter acesso ao meu cliente. Vai, e você acha que vai perder por causa disso? Com tudo que você é bom? Não vai. Se garanta que você não vai. Até hoje, eu já abri minha carteira para outras contabilidades prestarem serviço que eu não sou bom e nunca saiu nenhum cliente. Pelo contrário, eles ficaram justamente porque, olha, agora estou sendo atendido por um especialista que sabe, que entende, que é mais empoderado nessa parte, prefiro ficar com você, porque você me indica os profissionais certos. Então, pessoal, entenda o que você não é bom, entenda no que você é bom, forme parcerias, inclusive o Fala PJ é muito bom para isso, né? Esperamos outros Fala PJs como esse, que eu aqui particularmente já firmei 3 parcerias aqui, de recuperação de crédito, de bunkers, de tudo que vocês imaginam, e acontece aqui. Um dando a mão para o outro, um entendendo a dor do outro. O melhor caminho é esse. Entender que você não tem um concorrente, sim um potencial parceiro. Rafa, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui no nosso evento Cora Conversa Contábil. Muito obrigada por ter feito novas parcerias, que o objetivo do evento é esse, é conectar contadores, parceiros e continuar ajudando os negócios a prosperarem, que é o propósito que conecta a gente com nossos parceiros. Sim. Obrigada a todos que chegaram até aqui. Se quiserem mais saber sobre o Rafael Barbosa, o contador da Reforma. Contador Só da procurar Reforma. no Instagram, @contador da Reforma. Eu publico lá conteúdos, atualizações e geralmente toda sexta-feira eu abro uma caixinha de perguntas lá de consultoria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode postar lá que eu respondo gratuitamente toda sexta-feira. E continuem aqui com a gente também nos outros episódios do Fala PJ. Muito obrigada. Tchau, tchau.